O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos acolher os irmãos que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube de Belém do Pará para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, hoje nós comemoramos a festa de São Joaquim Santana, de São Joaquim e de Santana, Santa Ana, né? Mas o português permite essa construção, Santana. Os pais de Nossa Senhora, a Virgem Santíssima Maria de Nazaré. Uma piedosa tradição, segundo antiquíssima tradição da Igreja, os pais de Maria Santíssima já estavam de idade avançada quando a geraram. Conta a piedosa tradição que São Joaquim já teria 60 anos. E um dia alguém lembrou isto, não é? Você não teve filhos, sua esposa não lhe deu filhos. E para os israelitas, para os hebreus, para o povo da antiga aliança, um casal sem filhos era sinal de maldição. Não contavam com a bênção de Deus. E ele, ouvindo aquilo, entristecido, não disse nada para quem lhe fizera esta lembrança, e foi para o deserto, em oração, ficar em oração e em jejum, pedindo a Deus que lhe confortasse daquela situação. E quando voltou para casa, meses depois, Santana dava à luz à Virgem Maria de Nazaré. Aqui está o sinal que Deus nos dá de que Ele não abandona os seus e que Ele age no seu tempo, não no tempo dos homens, não naquilo que os homens consideram que é certo. Por isso que está escrito que a loucura de Deus é sabedoria e a sabedoria dos homens é loucura. Então, este casal foi agraciado. E lembremos que este fato nos faz pensar. Veja a situação de Joaquim e de Santana. São da família real de Davi, quer dizer, são de família nobre, família real. São também aparentados com famílias sacerdotais. Lembremos que Santa Isabel era casada com São Zacarias, que era sacerdote no templo. Então, o constrangimento que eles passavam era ainda maior,
por causa daquela situação tão melindrosa. Você imagine a aflição que passa um pai, ou melhor, um casal de príncipes que não tem filhos. A princesa Isabel e o conde D passaram por essa aflição, porque ela era a princesa herdeira do Império do Brasil e não tinha filhos, 10 anos de casada e não tinha filhos, até que ela fez uma promessa para Nossa Senhora, e Nossa Senhora intercedeu ao Senhor e lhe concedeu, né, que ela tivesse a graça de ter filhos, 3 filhos, graças a Deus. Assim a herança estava garantida, né? Então veja, a herança, o nome da família. Então nós devemos ter a fé de Joaquim e Santana, que o Senhor não desampara os seus e lhes favorece, ainda que ao nosso ver, humanamente falando, tardiamente. Mas qual não foi a alegria do nascimento da Virgem para Joaquim e para Ana? Aliás, o nome Joaquim, no hebraico Joaquim, tendo como variante Eliaquim, que significa Deus prepara, Deus provê. E Ana, que significa graça, do hebraico Hana, graça, Deus agracia. E, como dizíamos, Deus proveu a necessidade daquele casal. E assim, Joaquim e Ana estão inseridos no projeto de salvação da humanidade. Do amor e da fé deste casal nasceu Maria Santíssima, da qual nasceria, né, a flor mais formosa, da qual nasceria o Salvador da humanidade, o herdeiro da promessa, no qual nós somos herdeiros. Por falar em herança, olhe, tenhamos todo zelo com a herança que nós recebemos dos nossos antepassados, viu? É muito triste que a gente escute alguém dizer: papai, mamãe torraram a herança que vovô e vovó deixaram para nós. Tome tenência. Herança é o fruto do trabalho dos antepassados, que deve ser passado para os descendentes. E quando chega na tua mão, não tens o direito de torrá-la, não tens o direito de desperdiçá-la e não tens o direito de jogá-la fora. E não falamos apenas da herança material, falamos do bom nome, do bom nome. No livro do Eclesiástico, que nós tivemos na primeira leitura, diz que a melhor herança que eles deixam são os seus netos. Olha o que é que o livro do Eclesiástico vai dizer: vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Estes são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos, e eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. Então, façamos, nós que somos netos, façamos de um tudo para preservar o bom nome dos nossos antepassados. Não tem coisa melhor do que você encontrar alguém que diga: olha, conheci teu avô, tua avó, homem de fé, mulher de fé, não faltava a missa ao domingo, se confessavam com frequência, ajudava os pobres, ajudava a igreja, pessoas de caridade, misericordiosas, bons pais, corrigiam os filhos quando os filhos erravam, ensinavam os filhos a ser educados. Olha que maravilha. Se você puxou o seu avô, se você puxou a sua avó,
Olhe, meu filho, você está casando com essa moça, se ela for a metade da avó dela, você está feito. Olha que coisa linda de se ouvir. Façamos o possível para que isso seja dito de nós. E nós façamos o possível para incutir nos nossos filhos e netos os princípios e os valores cristãos. Hoje no Brasil nós temos a geração mais escolarizada da história, porém é a mais mal educada. Isso mesmo, sem modos, sem noção. Nossos avós eram mais pobres, mais humildes e quase não tinham escolaridade. Mas todo mundo era senhor, senhora ou senhorita. Não tinha negócio de tu nem de você. Tu e você era intimidade. E não na frente dos outros. Todo cuidado. Você achava, eu achei isso aqui na rua. Como é que é? Achou aonde? Me leve. Vamos lá, vamos na escola, vamos saber se ninguém perdeu. Assim, está vendo? Tinha muito zelo pelo nome, pelo respeito, pela honra alheia. Não vamos jogar esta herança fora. Olha, eu me lembro que a madrasta da minha mãe, se a gente sentasse na mesa para comer e não fizesse pelo menos o sinal da cruz, ela já estava chamando a nossa atenção. Ela fazia a vez de nossa avó. Era nossa avó. E ela dizia, não reza não? É bicho? Os bichos agradecem a Deus do jeito deles, mas nós não somos bichos, temos que rezar. E a gente fazia a oração. Ainda hoje, quando eu me sento na mesa para almoçar ou para jantar, eu me lembro, quando eu não faço, tia Chaguinha, se estivesse aqui, já tinha me chamado a atenção. Está vendo? Princípio, zelo, valor. Por isso que eu digo para vocês, escola, minha gente, escola só tem 3 funções. A primeira é ensinar a ler, a segunda é ensinar a escrever e a terceira é ensinar a contar. Educação, quem tem que dar é a família. Por favor, com licença, por obséquio, bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, senhora, senhorita. É a família que tem que dar educação. Não terceirize. Não tem essa história. Pode o seu filho estudar numa Mangueira ou estudar lá no Dante, no São Luís, lá em São Paulo, no São Bento, lá no Rio de Janeiro. Mas quem tem que educar é a família. É a família. Não esqueçamos disso. Por isso que os avós têm essa função importante. Eles ajudam os pais a corrigir os filhos e a moderar o castigo, não é? Porque às vezes os pais querem castigar, né? Quer tirar logo o couro. Se não vem, né? Se não tem o avô e a avó ali, né? Eu me lembro que os meus sobrinhos têm uma irmã muito rigorosa. Ela queria dar um castigo nos meninos. Eu me corriu logo para a saia da minha mãe, né? Para a avó deles. Vovó. Então, os avós ajudam muito. E nós temos que agradecer muito a Deus, porque neste momento em que nós passamos essa crise econômica terrível, com milhões e milhões de pessoas desempregadas, são os avós que estão sustentando as famílias com a sua aposentadoriazinha, com a sua pensão. E não são só as famílias mais humildes não, viu? Muitas pessoas que têm salários bons, né, de 15, de 20, de 30, de 40 mil reais, estão se vendo em aperto, porque tem que ajudar a pagar faculdade, escola, de filhos, de netos, plano de saúde, de netos, de bisnetos. Então, nós devemos agradecer muito a Deus por estes avós que ajudam, a juntar os cacos, não é? Vocês sabem que esse povo de hoje coloca os bois, o carro na frente dos bois, já vão logo para a lua de mel, nem começaram a namorar e já vão para a lua de mel. Aí vem, vocês sabem, né? Dá neném, né?
Homem com mulher dá neném. Ah, eu não sabia. Ah, faltou na aula de biologia, foi? E aí quem é que vai cuidar do netinho? Vovó, vovô. Quem vai juntar os cacos? Vovó, vovô, não é? Então nós temos que agradecer a Deus por estes avós que seguram as pontas, que juntam os cacos. Como eu vi, se não me falha a memória, lá em Fortaleza, ou foi em São Paulo, a senhora estava conversando com ela e de repente o netinho entrou, um menino já de 9, 10 anos, chorando, desesperado. Vovó, minha mãe não me ama, meu pai não me ama. E a vovó abraçou ele e disse: mas vovó te ama, meu filho. Está vendo? Então agradeçamos a Deus. Quem tem avô, quem tem avó, você não pede a bênção nem a seu pai nem a sua mãe, pois passe a pedir. Aproveite, viu? Que isso não está fora de moda não. Isso é costume cristão, é princípio cristão. Pedir a bênção a pai e a mãe, a avô, a avó. Mas padre, eu tenho 40 anos, eu vou estar pedindo a bênção à minha avó. É você que precisa mesmo? É você que precisa mesmo de estar pedindo a bênção à sua avó, ao seu avô, né? Então, aproveitem, né? Mas é rabugento, mas é bruto, não interessa, sua obrigação é pedir a bênção. A dele é dar. Se ele não está fazendo a dele, ele vai se ver com Deus. Mas a dele, a sua é pedir a bênção. E aproveite, vós que tens avós, né? Vós, né? Porque infelizmente o meu já foi, né? O meu costado já foi todinho, né? Costado, para quem não sabe o que é o conjunto dos 4 avós, né? Os maternos e os paternos. É o costado. Então, quem tem o seu costado ainda completo, ou um pedacinho do costado, vá lá, peça a bênção ao seu avô, peça a bênção à sua avó. E nós que já não temos mais nossos avós na terra, né, peçamos a Deus que tenha misericórdia dos pecados deles, e que lá onde eles estiverem, seja ainda no purgatório, se purificando, seja lá no céu, já participando da glória terrestre, da glória celeste, que intercedam por nós que aqui ficamos, né, que ainda estamos aqui lutando pela santidade. Olhe, gente, tem muitas pessoas que não aceitam que Jesus chame Maria de mãe. Tem outros que não aceitam que Jesus tenha nascido de mulher. Jesus, por que não desceu logo direto? Que negócio é esse de nascer de mulher? Mas Jesus quis assim, porque Jesus sabe o que é bom. Por isso que ele quis ter uma família, quis ter mãe, quis ter pai, quis ter avós, quis ter tios, primos. Por isso, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, sabe o que é bom e nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Clama de me, exaudiante, diz o Senhor pela boca dos santos profetas Jonas e Jeremias. Clama por mim e eu vos escutarei. Por isso vamos unir as nossas vozes e juntos supliquemos: Senhor,